Olá! Hoje irei contar uma história real de uma das pessoas mais bondosas que esse mundo já viu. Era uma vez uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, uma das personalidades mais importantes da Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida a ajudar pobres e doentes. Agnes Concha Borjachio, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, nasceu no dia 26 de agosto de 1910, na cidade de Skopje, na antiga Iugoslávia. Depois que esse país foi desmembrado, em 1991, o município passou a ser a capital da Macedônia do Norte. Embora tenha nascido em Skopje, em algumas ocasiões, a religiosa dizia que suas origens eram albanesas, pois seus pais, Nikola e Drana Borjachio, tinham nascido na Albânia. Caçula de 3 irmãos, Teresa perdeu o pai aos 8 anos de idade. Segundo estudos, aos 12 anos, durante uma visita a um santuário, Teresa sentiu um chamado para tornar-se freira e servir a Deus. Ao longo de sua adolescência, ela amadureceu a ideia. Enquanto isso, Agnes cantou no coro da igreja e ajudou a mãe a organizar eventos e a distribuir alimentos para os pobres. No fim da adolescência, a futura Madre Teresa resolveu seguir sua vocação e, aos 18 anos, deixou sua casa para ingressar no Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, mais conhecido como Convento das Irmãs de Loreto, em Dublin, na Irlanda. A temporada no país europeu foi uma preparação para a religiosa começar a atuar em missões na Índia, o que já era desejo dela. Nessa época, Agnes passou a ser chamada de Irmã Mary Teresa. Vida em Calcutá. Madre Teresa chegou à Índia no dia 6 de janeiro de 1929. Em 1931, ela foi enviada para o convento de Loreto, situado no bairro Entale, na cidade de Calcutá. Lá, ela começou a ensinar história e geografia para meninas na escola St. Mary. Em 1935, Teresa, de 25 anos, recebeu uma isenção especial para ensinar em uma escola fora do convento, em Santa Teresa. Em 24 de maio de 1937, a religiosa tornou-se oficialmente Madre Teresa. Em 1944, assumiu o cargo de diretora da escola, voltando a viver dentro dos muros do convento. Durante uma viagem de trem de Calcutá a Darjeeling, cidade no estado indiano de Bengala Ocidental, em 10 de setembro de 1946, Madre Teresa recebeu o chamado dentro de um chamado. Segundo a religiosa, nesse dia, também conhecido como o Dia da Inspiração, ela recebeu uma mensagem de que ela tinha que deixar o convento e ajudar os pobres e os doentes, vivendo inclusive entre eles. Madre Teresa demorou cerca de 2 anos para obter a permissão para começar a missão com os pobres, uma vez que seus superiores achavam perigoso que ela fosse morar na periferia de Calcutá. Estudos sinalizam que, para ela, foi um processo longo e frustrante. Como nas favelas indianas havia muitos doentes, Madre Teresa pensou que, antes de morar no local, seria interessante passar um tempo com enfermeiras para ter algum conhecimento da área de medicina. Assim, ela passou uma temporada em Patna, na Índia, com as Irmãs da Missão Médica. Em 12 de abril de 1948, Madre Teresa recebeu permissão do Papa Pio XII para começar sua missão com os pobres. Em 16 de agosto de 1948, aos 38 anos, a religiosa deixou o convento. No dia 17 de agosto, Madre Teresa vestiu, pela primeira vez, um sari, vestimenta típica da mulher indiana, branco de algodão com listras azuis ao longo da borda. Futuramente, a vestimenta seria usada como uniforme pelas freiras missionárias da caridade. Estudos relatam que a Madre Teresa começou seus trabalhos com os pobres em Calcutá, ensinando crianças pequenas. Como não tinha um quadro, ela usava uma vara para desenhar as letras nas calçadas mesmo. Tempos depois, a religiosa encontrou uma cabana e a transformou em uma sala para poder dar aulas. Aproveitando que estava na região, visitou famílias que moravam perto e ofereceu ajuda médica e um sorriso. Conforme ela dizia, a paz começa com um sorriso. Ao conhecer o trabalho da Madre Teresa, outras pessoas dispuseram-se a ajudar os pobres e fizeram doações. Assim, aos poucos, ela formou sua própria ordem de freiras.
Missionárias da Caridade. As Missionárias da Caridade foram fundadas em 7 de outubro de 1950. Na época, a sociedade era composta por apenas 12 membros. Na década de 50, a Índia passava por um momento difícil depois de conseguir a sua independência da Inglaterra. A população indiana vivia em extrema pobreza e em péssimas condições de higiene, o que propiciava a contaminação de doenças. Além disso, o sistema de castas contribuiu para que as pessoas passassem fome e morassem nas ruas. Em 22 de agosto de 1952, Madre Teresa abriu, em Calcutá, uma casa para pessoas à beira da morte, chamada Nirmal Hridaya, lugar do Imaculado Coração. Historiadores indicam que, diariamente, as freiras andavam nas ruas e levavam os moribundos à casa de apoio. Eles eram alimentados, lavados, vestidos e, assim, podiam morrer com dignidade. Cerca de 10 anos depois da criação das Missionárias da Caridade, na década de 60, as religiosas obtiveram permissão para levar seus trabalhos para outras cidades indianas como Delhi, Ranchi e Jhansi. Em meados dos anos 1960, a religiosa criou uma colônia para ajudar portadores da doença hanseníase, conhecida na época como lepra. No local, denominado de Shantinagar, o lugar da paz, os doentes viviam e trabalhavam. Em 1955, Madre Teresa abriu a primeira casa para ajudar crianças. Em 1955, Madre Teresa criou a primeira casa para ajudar crianças. No espaço, chamado Shishu Bhavan, os garotos, a maioria órfãos, eram alojados, cuidados e alimentados. O objetivo da casa era que os meninos fossem adotados, mas os que não eram escolhidos aprendiam alguma habilidade comercial para trabalharem no futuro. Em fevereiro de 1965, a religiosa obteve do Papa Paulo VI o direito de abrir uma casa missionária na Venezuela. Nos anos seguintes, novas casas de caridade foram espalhadas pelo mundo. Saúde e morte. Mesmo com idade avançada e debilitada de saúde por problemas cardíacos e pulmonares, nas décadas de 80 e 90, a religiosa seguiu sua jornada de ajudar os pobres e os doentes pelo mundo. Madre Teresa de Calcutá morreu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, por insuficiência cardíaca. Milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar o velório. O acontecimento foi visto por milhões de pessoas ao redor do mundo pela televisão. O funeral da religiosa foi organizado pelo governo indiano. O corpo dela foi enterrado na Casa-Mãe das Missionárias da Caridade, em Calcutá. Entre o legado de Madre Teresa de Calcutá estão 4.000 irmãs missionárias, em 610 centros em 123 países. O reconhecimento e prêmios. A partir da década de 60, o trabalho da Madre Teresa e das Missionárias da Caridade começou a ser reconhecido internacionalmente. A religiosa, inclusive, começou a ter status de celebridade, tornando-se um dos maiores nomes do catolicismo. De 1980 até 1990, Madre Teresa abriu casas missionárias em quase todos os países comunistas, incluindo a antiga União Soviética, Albânia e Cuba. Nesse mesmo período, ela criou nos Estados Unidos e na Etiópia, por exemplo, espaços chamados de Casas de Amor para ajudar pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Durante sua trajetória, Madre Teresa ganhou alguns prêmios, os quais ela aceitava, mas fazia questão de dizer que eram o trabalho de Deus e que ela era apenas a ferramenta usada para facilitar isso. E essa foi a história de Madre Teresa de Calcutá. Nasceu em 1910 e faleceu em 1997. Ficou conhecida como a Freira dos Pobres. Esse conteúdo foi um dos primeiros trabalhos do canal. Se puder, deixe nos comentários algumas sugestões para a melhoria do canal.